Quem me segue no Instagram, no LinkedIn, aí nas minhas redes sociais, sabe o que aconteceu há poucos dias atrás. Sabe que eu entrei numa banheira de gelo, numa piscina lotada de gelo, exatamente isso. Eu vim aqui hoje contar não só sobre essa experiência, como é que foi essa sensação, detalhes de tudo que aconteceu, que não deu nem para colocar ali nas publicações, né? Aqui a gente vai falar mais desses detalhes assim, vou te contar. E não só isso. Eu quero te mostrar o que que eu aprendi, o que que ficou para mim de reflexão de tudo que eu vivi nesses dias, antes, durante e depois de entrar nessa piscina de gelo. Vamos lá? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast semanal que fala sobre vendas, liderança, comunicação, gestão no agronegócio. Aqui a gente tem espaço para todo mundo que quer crescer, se desenvolver, que não está parado no tempo aí, que já entendeu que precisa fazer algo diferente para conquistar aí seus objetivos. Tô ali no Instagram, xavier.agro, LinkedIn, Miriam Xavier. Aqui no descritivo desse episódio tem todos esses nomes aqui para ficar fácil para você encontrar, para a gente se conectar. Clica já aqui para se inscrever no nosso canal. Se você está no YouTube, assiste por aqui, se inscreve no canal, clica para curtir. Tem algumas plataformas, por exemplo, no Spotify, que tem uma avaliação. Faz lá a avaliação, deixa a sua nota lá, deixa as 5 estrelas para a gente aí continuar crescendo e levando essa mensagem para muita gente. Eu trouxe hoje aqui algo que eu publiquei nas minhas redes sociais, mas eu contei ali uma breve história, escrevi ali uma legenda contando, né? Depois até vai lá e comenta lá, ouvi o podcast nessa publicação. Procura essa publicação que tem uma foto minha dentro da piscina de gelo e eu quero que você escreva lá, ouvi o episódio do Agrovendas sobre o gelo e achei, aí conta o que que você achou, conta o que que você pensou. Pode comentar aqui também nesse mesmo lugar onde você está assistindo ou ouvindo esse podcast, pode comentar por aqui também, que eu vou ver todas as respostas e vou comentar depois com você também. É, eu fiz essa imersão no gelo e, assim, antes de mais nada, não foi na loucura, tá? Então, por favor, não repitam isso na casa de vocês sem pensar a respeito de como se preparar e o que que tem que ser feito para que realmente a experiência tenha os resultados que ela se propõe a ter, né? E que não cause mal para você, para sua saúde, sei lá, né? Então, tem que ler antes, tem que se informar. Eu não entrei do nada, resolvi, pensei, não, amanhã eu vou entrar na piscina de gelo, né? Eu estava dentro de um curso, de um treinamento de liderança. Dentro desse treinamento tinha uma pessoa preparadíssima para orientar o que que tinha que ser feito ali para a gente ter a melhor experiência e para a gente se proteger de certa forma, né? Para a gente se sentir bem. Façam com cuidado, tá? Mas recomendo fazer, olhando todos esses detalhes e cuidando aí de como que vocês vão fazer isso, recomendo fazer. Eu quero trazer aqui, no final, acho que eu vou deixar até um outro comentário além desse recomendo, tá? Mas vamos lá. Pensando em experiência, tá? O que que aconteceu nesse dia? Tem uma pessoa, tem um mentor, um cara que tem muita experiência com liderança, com treinamento de pessoas em relação à liderança, cultura da empresa e N outras questões voltadas para gestão. Marcelo Toledo, o nome dele. É um cara que eu admiro, que eu conheço há muito tempo, consumo bastante conteúdo dele, indico conteúdos dele direto aí para os meus mentorados, para algumas lideranças que eu atendo em company. E e é um cara que eu me identifico, né? Então acho que é muito importante quando a gente escolhe um mentor, alguém para ir fazer um treinamento que seja, é você se identificar com a pessoa, com o jeito dela de falar, com a essência dela, né? Os princípios e valores também, óbvio. Marcelo é um cara do esporte, é um cara que fala muito sobre saúde, sobre desenvolvimento pessoal, porque isso é importante e totalmente impactante no quanto a gente vai ser capaz de ser bons líderes. Então, ele traz pra gente um conteúdo muito focado nisso e eu decidi dar um passo a mais e caminhar um pouco mais perto dele. Fui participar de um treinamento, uma imersão em São Paulo, agora recente. E uma parte da imersão incluía isso, entrar na banheira de gelo, na piscina de gelo, enfim. O Marcelo faz isso todos os dias, praticamente todos. Ele está até contabilizando, então lá no Instagram dele vocês vão ver que tem ele entrando no gelo, ele fala, deixa uma mensagem ali, e é quase todo dia realmente que tem mensagem nova, que tem uma entrada nova dele no gelo.
E aí eu resolvi fazer isso por quê? Lógico que quem estava participando do evento não era obrigado, e eles deixaram muito claro isso o tempo inteiro, não é obrigado a entrar, né? Mas eles falaram, mas venha preparado, porque pode ser que você queira entrar ali na hora. Então, a gente já levou já toalha, levou a roupa para entrar na piscina, né? E e uma coisa muito interessante, né, que eu acho que a gente precisa pensar desde cedo, desde sempre também, é quem é que a gente escolhe, que eu falei aqui, para ser a pessoa que vai orientar, que vai mentorar a gente em algum processo, em alguma etapa da nossa jornada aí de carreira, de como empresário, o que for, mas muito também em pensar nessa preparação, sabe? Em a gente se preparar para novos desafios. Porque, assim, se eu tivesse, sei lá, vivendo minha vida normal, chegasse no treinamento aí do nada, falasse assim: vamos entrar na piscina de gelo. Eu ia pensar, eu ia ficar calma, pera, não me preparei, não pensei sobre isso, não sei como é que funciona, né? E por mais que eles fossem instruir, mostrar tudo, eu acho que eu ia ficar meio assim, receosa, sabe? Ia ter que fazer várias perguntas, porque eu sou a pessoa da perguntinha, levanto a mão toda hora, pergunto mesmo, participo muito dos treinamentos que eu faço, e eu ia perguntar bastante antes de estar convencida de que eu ia entrar nessa piscina de gelo. Por que que não precisou disso? Porque antes eles já tinham dito, avisado que ia ter, que ia acontecer essa dinâmica, e aí para a gente se preparar para estar lá. E eu, primeiro, já sentia curiosidade em relação a isso. Eu gosto de desafios novos. Eu gosto de me superar mais do que superar os outros. Eu sou muito competitiva. Vou gostar se eu ficar conseguir, sei lá, ficar mais tempo do que outras pessoas, vou gostar. Mas também eu olho muito para o me desafiar e fazer alguma coisa diferente, sabe? Fazer algo que me deixe desconfortável. Tem muitas situações na vida da gente, na carreira da gente, que deixam a gente desconfortável, não é mesmo? Então, se a gente pensar em muitos desafios de crescimento de carreira mesmo, se a gente pensar em assumir um novo cargo, em mudar de região, em sair de uma área um pouco mais técnica e ir para a área comercial, de sair da área comercial, de repente ir para fazer liderança, para ter uma equipe. Tem tantas vezes na carreira da gente que a gente se desafia, né? E a gente precisa se preparar para esses desafios, até para aqueles desafios que a gente nem sabe que vão existir e para as oportunidades que a gente nem pensa hoje, nem cogita. Tem muita coisa, inclusive, provavelmente na sua vida aí hoje, que você está vivendo hoje, que há anos atrás você nem imaginava que isso ia ser possível, que isso ia acontecer. Mas você, de certa forma, precisa começar a se preparar hoje, tipo, para ontem, talvez, para os desafios que vão vir pela frente, pelas oportunidades que vêm pela frente. Vou dar um exemplo muito simples disso. A galera que tá aí postergando e falando assim: ah, depois eu vou aprender inglês, em algum momento eu preciso aprender inglês, tá trabalhando dentro de uma multinacional e não sabe falar inglês ainda. É para ontem se matricular e para de ficar arrumando desculpinha, sabe? De mas é porque eu preciso aprender mais a base, o inglês básico, para depois fazer uma aula particular e não sei o quê. Professor particular também ensina o básico e você também vai evoluir mais rápido se você tiver um professor particular. Então, já olha isso. Não fica pensando no lá, não sei, depois, na hora que eu tiver uma oportunidade, eu vejo, porque a oportunidade vai chegar e só vai chegar, você só vai conseguir entrar nela ou aproveitar ela se você estiver preparado. As oportunidades, presta atenção nisso. As oportunidades aparecem o tempo inteiro, só que existem grandes oportunidades que elas são feitas só para a pessoa que está preparada. Se você está deixando para se preparar depois, porque, não, um dia eu vou assumir cargo de liderança, não é agora ainda. Gente, eu tenho mentorado que está na mentoria de vendas e que já participou de alguns módulos, de alguns eventos até presenciais que a gente fez, que são eventos específicos para gestores. E lógico que a gente filtra muito quem vai participar para a gente ter ali todas as pessoas ali niveladas, com a mesma mentalidade, que um vai contribuir com o outro, mas a gente enxerga que existem pessoas já olhando lá na frente, pensando assim, pode ser que eu nem vá ser gestor um dia, pode ser que eu queira continuar crescendo aqui onde eu tô, e tá tudo bem. Você não precisa mudar de cargo, né? Você pode continuar crescendo horizontalmente e crescer muito dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Mas estar preparado para novos desafios, isso é desde já, sabe? Não fica esperando. Esse desafio do gelo, então, eu fiquei, já tem muito tempo já que eu acompanho o Marcelo, que eu tenho essa curiosidade, que eu acho interessante. E quando eu vi que ia ter essa oportunidade de fazer e fazer dentro de um ambiente que tivesse pessoas ali para me orientar, que eu não tivesse sozinha e tudo mais,
Eu falei, cara, vai ser dessa vez, eu vou fazer. E antes eu já comecei a conversar com algumas pessoas. Algumas que já tinham tido essa experiência, outras que sabiam de alguma forma me orientar em relação a isso. Contei para o meu personal que eu ia fazer isso, contei para uma amiga que já tinha tido essa experiência e que faz yoga há muito tempo, então ela tem muito sobre essas técnicas de respiração, e ela mesma foi falando: olha, é mais sobre respiração, é sobre você se controlar e tudo mais. Vou contar mais detalhes aqui já sobre isso, calma, tá? Mas eu fui perguntando para algumas pessoas antes, entendendo mais ou menos ali o que que tinha que ser feito, e lá na hora a gente teve uma instrução bem detalhada do que fazer para a gente conseguir ficar. Porque, deixa eu te contar uma coisa, a gente ficou 3 minutos dentro da banheira de gelo, da piscina, toda hora eu falo banheira, né? Parecia que não ia terminar, gente. Parecia que era assim, 30 minutos, de tanto que, meu Deus, o tempo parecia não passar. Antes de encarar qualquer oportunidade, e até assim, ó, se apareceu já a oportunidade aí, vai, vamos dizer que, apareceu uma oportunidade, eu não tinha me preparado para isso. Vai atrás. E vai atrás com mais velocidade ainda. Procura uma pessoa que consiga te orientar, procure mentores, procure fazer curso, sei lá, ou estudar. Mas, assim, ó, eu falo muito assim, eu defendo muito mentoria. E eu defendo muito não só porque eu tenho turmas de mentoria, mas porque eu também me inscrevo, né? Eu também já fiz muitas vezes mentorias com outras pessoas. Quando você, sozinho, tenta fazer uma coisa e você fala assim: ah, não, eu dou conta. Ah, não, tem muita informação na internet. Tem, só que tá toda dispersa, tá toda espalhada. Você vai passar muito mais tempo até consumindo conteúdos da internet, fazendo, às vezes, um curso de graduação, pós-graduação e não sei mais o que, MBA, e vai demorar muito mais tempo para você se sentir de fato preparado do que se você fizer um investimento agora, de repente, numa mentoria. E aí, nessa mentoria, você tem que, lógico, saber se isso vai acontecer, perguntar antes. Você tem que ter um mentor que consiga te orientar em relação ao crescimento da sua carreira ou em relação aos passos que você está querendo dar aí. E se você tiver uma orientação de alguém, talvez você não precise estudar todas essas coisas, porque você vai estudar específico, sabe? No caminho certo, aquilo que você precisa estudar para chegar lá. Você vai dar os passos certos, você vai tomar as decisões mais acertadas do que se você for fazendo tudo sozinho, né? Mas escolha de cada um. Tem gente que quer caminhar sozinho. A maioria das pessoas, eu me coloco nesse meio assim. A gente toma melhores decisões quando a gente tem pessoas para ajudarem a gente nesse sentido, e pessoas que conseguem direcionar, que já passaram por isso de alguma forma, que já direcionaram muitas outras pessoas. Então, busque alguém que consiga te direcionar e vai pro próximo ano. Quem tá ouvindo aqui, ó, no dia que foi publicado esse episódio, a gente tá no finalzinho de 2024. Não espera virar o ano, sabe? Esse esperar acontecer, é a mesma coisa que eu dei o exemplo lá do inglês. Ah, vou aprender inglês quando eu tiver a oportunidade de uma vaga, não sei o quê. Aí aparece a vaga aí, a vaga tá descrita que é só pra quem sabe inglês, quem tem inglês fluente. Você não entra na vaga porque você não se preparou antes, mesmo sabendo que precisava se preparar, né? Então não deixa virar 2025 pra falar assim: ah, não, agora eu vou pensar sobre uma mentoria. Tem um link aqui no descritivo, já manda mensagem, já vamos conversar sobre isso. Busca outra que seja, se for um outro caminho que você precise tomar aí, que não seja de vendas, que não seja de crescimento no agro, que não seja de gestão e liderança, ou se você se identifica mais com outra pessoa, tá tudo bem. Mas procura, sabe? Não fica assim pensando no depois. Eu busquei essas informações e eu busquei me preparar um pouco mais para participar dessa dinâmica do gelo. E assim, pensando hoje, tá? No que a gente tem de desafio e comparando isso com o que eu passei. Deixa eu contar mais detalhe sobre como foi essa experiência do gelo. Porque falar sobre entrar no gelo, para algumas pessoas é loucura. Eu tinha até colocado uma enquete no dia que eu fui da piscina lá e mostrando, vou ou não vou, né? E as respostas eram, as possibilidades eram, claro, com certeza vai, e a outra era, não, tá louca. Só 5%, apesar de 5% representar muita gente, mas 5% das pessoas que botou esse não, tá louca, não vai entrar aí, né? É, a maioria das pessoas, sei lá, se porque pro outro é mais fácil, né? Falar assim, vai lá, vai, faz, né? Deixa, tô aqui te vendo. Do que pra própria pessoa decidir fazer. Eu não perguntei se você iria ou não iria. Aliás, queria saber. Se você iria, você entraria nessa banheira de gelo, nessa piscina? Pensa aí, me conta aqui depois. É, eu fiquei pensando ali na hora, o que que acontece? A gente tem.
A orientação é que a gente fique pelo menos 3 minutos. Existe um conceito todo sobre isso, do que isso traz de resultado de benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente, e é uma técnica, inclusive, feita por algumas pessoas todos os dias mesmo. Esses 3 minutos, gente, que pareciam 30, que eu falei, né? Que parecia que não iam passar. A gente já sabia que precisava manter muita concentração, que tinha que ficar ali prestando muita atenção no que estava fazendo, ao invés de se dispersar, que tinha que controlar a respiração, porque de imediato, quando a gente vai, entra no gelo, a primeira coisa assim, ó, que acontece para a maioria das pessoas é querer respirar mais rápido, né? Então, aquela respiração mais curta e mais rápida, porque você tá ali passando por um negócio que tá te incomodando. Imagina, situação de desconforto, quando você tá aí se sentindo pressionado para bater meta, quando você tá sentindo uma pressão assim, um coração batendo forte, né? Que você tá fazendo uma negociação ou indo negociar num lugar que você nunca fez antes, ou com um cliente que é super importante. Tem muitas situações aí. Vai fazer uma apresentação, né, em público dos seus resultados, ou vai apresentar aí um evento e você tá aí, né, coração acelerado, o que que acontece? O coração disparado e a gente começa a respirar rápido, aquela respiração curtinha, mais rápida. É algo natural do nosso corpo de proteção, sei lá mesmo, para a gente se preparar para isso que a gente está vivendo, que é uma situação de perigo, como se fosse, né? Isso representa para o nosso cérebro perigo. Entrar no gelo totalmente, situação de perigo. Eu preciso respirar mais rápido para fazer todo o meu sangue circular, para abastecer meu corpo, para eu não morrer. É mais ou menos isso que acontece quando a gente passa por situações, lógico, estou explicando de um jeito muito simples aqui, mas é mais ou menos isso que está acontecendo dentro do nosso cérebro e do nosso corpo. Só que quando a gente entra no gelo, não é interessante a gente respirar muito rápido, porque isso vai gerar mais desconforto ainda e assim o impulso que a gente vai ter é querer levantar dali e sair correndo. A gente quer fugir, né? Nosso cérebro quer fugir de tudo que é perigo, de tudo que faz mal pra gente. Então, na hora que a gente entrou ali, e antes até de entrar, a gente já teve essa orientação, né? De entrar no gelo, mergulhar o corpo inteiro mesmo, os braços, inclusive, as mãos, inclusive, e tentar estabilizar um pouco mais a respiração. Fazer respirações um pouco mais profundas e mais longas, e não ficar naquela respiração rápida ali e curtinha, para que a gente consiga se concentrar. E a gente tinha feito antes algumas técnicas ali de respiração e de meditação antes de entrar na piscina ali com gelo. Então, também ajuda para a gente se acalmar um pouco, se estabilizar um pouco e até treinar um pouco isso, né? Dessa respiração um pouco mais concentrada ali, mais controlada. Primeiro minuto, meu povo, eu não sei nem explicar, assim, não tem como explicar, talvez em palavras, o quanto dói. Dói o corpo inteiro. Doía a sola do meu pé, doía minhas pernas, doía meu corpo inteiro, sabe? Meus braços e tudo. Como se o gelo estivesse cortando assim minha pele. E é mais ou menos essa sensação mesmo, né? De dor, de desconforto extremo. Nesse primeiro minuto, eu fiquei de olho fechado o tempo inteiro, ou quase inteiro, se eu não sei, acho que 1 minuto eu fiquei, olho fechado, concentrada na minha respiração, muito focada naquilo que eu tinha que fazer ali e que já tinha sido orientada para fazer, né? Concentra, não fica dispersando, não queira conversar, fica ali na sua. E eu fiquei, e o Toledo ia falando com a gente, né? Passando outras orientações, falando com a gente quanto tempo tinha e tal. O segundo minuto foi um pouco menos desconfortável do que esse primeiro, né? Já estava ali com o corpo ali dentro. Eu consegui abrir os olhos, olhei em volta e eu não consegui olhar nem para fora da piscina, que tinha um monte de gente em volta lá. O pessoal que estava fazendo o curso, que estava esperando para fazer depois, ou que tinha acabado de fazer a imersão. Eu só consegui olhar em volta muito perto assim de mim, ou seja, para as pessoas que estavam dentro da piscina junto comigo, que estavam vivendo a mesma experiência que eu. E todas as meninas, a gente entrou, fizemos uma só de mulheres, todas as meninas estavam de olhos fechados também, um ou outro, assim, eu acho que olhando assim mais para frente ou para perto de si, todo mundo respirando concentrado, todo mundo fazendo o que tinha que fazer. É muito difícil quando a gente está num ambiente desconfortável e tem outras pessoas falando: para, sai daí, não vai fazer isso, tá louca, né? O que que você tá fazendo aí? Pra que que você vai fazer isso? Se tivesse gente fazendo isso ali, ou se tivesse
uma, duas, três pessoas levantado da piscina antes da hora, antes de dar os 3 minutos, provavelmente a sensação ia ser, né, o cérebro ali de novo ia trazer assim, sai daí também, sabe? Tem mais gente saindo, você tá numa situação de perigo, se livra disso. E eu olhei aí em volta, tava todo mundo concentrado. Depois o comentário, inclusive, das meninas foi esse. Nossa, eu tava ali meio desesperada, mas eu olhei pro lado, tava todo mundo plena. Então eu acho que tava todo mundo assim, na verdade, concentrado, tentando fazer o seu melhor, tentando seguir as orientações e não sair dali, mas ninguém tava assim se sentindo bem, à vontade, tranquila, né, no fim das contas. Só que olha que interessante, olhar para outras pessoas que estão fazendo o mesmo esforço que você e que estão ali concentradas no que tem que fazer, ajuda demais. A gente está perto de pessoas, o ambiente é muito importante, né? Falo isso muitas vezes. O ambiente é muito importante para a gente conseguir performar, para a gente conseguir crescer. Você está perto de um monte de gente que está parado na vida, que não quer nada com nada, que acha ruim ainda de fazer alguma coisa diferente, de ter que fazer um esforcinho a mais que seja, você vai continuar ali se bobear também fazendo seus poucos esforços, né? Se você está num ambiente que as pessoas estão dando o melhor de si, você vai fazer o melhor de você também. Então, isso foi muito, muito marcante para mim, muito importante. O segundo minuto, então, ele não foi confortável, né? Mas foi um tempo de menos desconforto do que o anterior. Mas olha que curioso. Como no minuto anterior estava tão extremo, porque eu tinha acabado de entrar no gelo, então eu estava ali muito concentrada na respiração, né? Focada ali. Esse segundo minuto, eu tive um pouco de espaço, entre aspas, aqui no meu cérebro para vir um monte de pensamento. E passou um monte de coisa na minha cabeça. Principalmente toda hora eu tava concentrada, fazendo esforço para estar concentrada. E aí vinha assim na minha cabeça: sai daí, Miriam, tá louca. Levanta e sai, não tem problema você sair, sabe? Tá tudo bem se você não conseguir. Quase que assim, sai disso aí que isso é um perigo. Ao mesmo tempo, eu mesma voltava, sabe? Como quando passa um pensamento, eu não sei quem aqui já fez meditação. Quando a gente começa a meditar, aprender a meditar, eu tô nessa fase ainda inicial, vamos dizer assim, não tô já fazendo isso com muita destreza ainda, mas tô aprendendo a meditar e tô entendendo esse processo, como é que funciona. E aí vem um monte de coisa na cabeça da gente e a gente tem que voltar o nosso foco, quase que assim, né? Tá vindo aquele turbilhão de coisa e aí você pega e fala, opa, vem, volta, fica aqui, né? Então foi um pouco disso nesse segundo minuto que aí eu mesma voltava e falava assim, Miriam, mas você consegue. Você já passou por desafios muito maiores do que isso. Você já fez outras coisas aí que foram bem desafiadoras e você deu conta. São só 3 minutos, tá quase acabando, sabe? Então eu ficava toda hora um pouco me concentrando, assim, me trazendo de volta pro. Sai daqui, pensamento louco, sai daqui esse negócio de querer desistir, sabe? Continua, fica aqui. E, e aí deu. O Toledo falou, cara, tem 2 minutos já que vocês estão aqui. Agora todo mundo aguenta ficar até o final. Vamos continuar. E aí, essa mensagem foi muito importante até nesse sentido de verdade. Se eu já fiquei 2 minutos, agora é o terceiro. Mas, gente, o terceiro minuto foi muito desconfortável também. Eu comecei, eu sou muito magrinha, muito pequenininha, né? Então, uma pessoa, coitada, não tem nem proteção direito no corpo aqui. É só é, osso, pele aqui, sei lá, né? Brincadeiras à parte aqui, mas assim, é desafiador mesmo pra mim. Qualquer situação de temperatura muito fria. E eu lembro muito de uma vez que eu fui fazer uma trilha, que foi, sei lá, deve ter um ano isso, mais ou menos. A gente foi fazer uma trilha numa época de frio, ó, de frio, desculpa, de calor, só que com chuva. E no meio dessa trilha, na volta, choveu. E choveu muito. E choveu muito mesmo, assim, inclusive de uma situação de muito perigo também, que eu vivi de achar que eu não ia voltar, de ter pensado, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Porque alagou um monte de caminho que a gente tinha que passar. A sorte é que tinha pessoas experientes junto com a gente, e aí a gente conseguiu voltar, mas assim, a gente passou dentro de correnteza de rio, que formou ali, que é onde era que a gente passou, que tinha só uma aguinha rasa, a gente passou pisando na pedra, na volta tinha virado praticamente um rio. E eu lembro muito disso também, de técnica de respiração. E eu lembro que todo mundo andando, a gente voltando rápido, andando, caminhando e tal. E eu sentindo frio. Eu comecei a sentir frio, sentir frio, sentir frio. Teve uma hora que a gente precisou parar. Os meninos falaram assim: peraí, para aqui, porque a Miriam não tá passando bem.
Eu já tava respirando meio esquisita e tal. A gente teve que fazer uma técnica lá de movimento pra eu subir um pouquinho a temperatura do meu corpo. Coloquei um chocolate na boca, teve toda coisa assim que o pessoal fez ali, porque senão eu não ia dar conta. Então eu tenho muita dificuldade com temperaturas muito baixas, sabe? Com esse extremo assim. E eu sabia disso. Mas eu fiz ali, e nesse terceiro minuto o que aconteceu no gelo foi que eu comecei a tremer. E a minha boca, sabe, batendo o queixo que a gente fala? Que eu fiquei batendo queixo, assim, ó, tremendo mesmo. Minha boca balançava, tremia. E eu concentrada, respirando ainda. Aí comecei a olhar em volta, todo mundo quieto dentro da piscina, ninguém tinha saído. Nós mulheres, inclusive, saímos dali todas juntas depois que deu 3 minutos. A gente comemorou até. Mas eu olhei assim, gente, ninguém tinha saído. E aí o Marcelo falando assim, ó, o Toledo falando. Sei lá, 2 minutos e meio, gente. Agora não sei o que, não sei o que. Gente, deu 2:45. Só faltam 15 segundos. Vamos lá, a gente vai conseguir, não sei o que e tal. E eu ali, assim, gente, me segurando. Que terceiro minuto que não passava. Meu Deus do céu, parecia que não ia acabar aquilo ali. E aí deu, realmente completou o terceiro minuto, que aí o pessoal começou a bater palma. Aí eu levantei. E aí, nossa, que alívio. Que alívio ter conseguido sair dali e que alívio ter conseguido fazer esses 3 minutos, assim, sabe? Que foi muito difícil pra mim, de verdade. Tem gente que fala assim, ah, porque agora eu já até vi a possibilidade de não sei o quê, de tomar banho gelado e não sei o que lá. Gente, assim, pra quem me pergunta e fala assim, Miriam, o que que você achou da experiência? Achei ótima. Pode ser que eu faça algumas outras vezes depois, mas eu não saí de lá pensando assim, ai, todo dia agora eu quero entrar no gelo, todo dia eu quero tomar banho gelado. Não, banho gelado não. Inclusive, quando eu cheguei à noite no hotel, eu tomei um banho morninho ali, falei, que delícia, banho morninho, é isso que eu gosto, sabe? A gente não gosta de estar em situação de desconforto, gente, e a gente não precisa estar o tempo inteiro. E aí, uma coisa que eu quero te dizer a respeito. Lógico que a pessoa que se desafia a entrar no gelo todos os dias ou quase todos os dias, aos poucos ela vai se acostumando um pouco mais com isso, e ela vai sofrer menos e ela vai conseguir passar por isso com menos dificuldade. Só que durante muito tempo ela vai sentir essa dor e esse desconforto extremos. A questão é, você está disposto de verdade a conquistar aquilo que você quer lá na frente? Porque, ó, falar em público dói. Crescer na carreira e assumir um novo cargo dói. Fazer uma negociação com um perfil de cliente que você nunca negociou, de repente pegar uma grande conta e ir lá fazer a negociação, dói. Às vezes dói mais antes até do que o durante, mas dói, né? Assumir um cargo de liderança dói. Abrir uma empresa dói e dói vários dias com vários problemas e questões que a gente precisa resolver, né? Ter uma conversa com alguém da equipe, uma conversa difícil que você precisa se posicionar e você precisa ser firme e não deixar só o coração passar na frente e trabalhar com razão ali, porque é importante, inclusive, para a pessoa crescer aquilo que vocês estão falando. Dói. Tudo isso dói. A questão é que sem essa dor, a gente não cresce na nossa carreira. A gente não vende, a gente não é bom líder, a gente não vai crescer. A gente não vai, às vezes, nem continuar no mercado se a gente não tiver disposto a passar por algumas situações de desconforto, porque tá chegando o tempo todo gente nova, exigências novas, o mercado tá mudando o tempo inteiro, oscila o tempo inteiro, tem novas gerações já aí, tanto na sua equipe quanto lá dentro do cliente que você atende. O tempo inteiro tá tendo mudança e cada vez mudanças mais rápidas, porque a tecnologia está fazendo isso com que a gente consiga mudar e mudar a mentalidade e mudar a forma de trabalhar o tempo inteiro. Então não dá nem para continuar no lugar. Se a gente quiser falar assim, olha, eu vou continuar fazendo o que eu já faço há muito tempo e aí eu vou continuar aqui parado aqui, não vai ficar parado não, você vai cair, você vai voltar. Vai ter um monte de gente passando na sua frente, então não é muito escolha, sabe? A questão que é escolha é que quais são as dores que você está disposto a enfrentar para aquilo que você quer fazer, para o crescimento que você quer. Quando a gente estuda psicologia e, inclusive, a parte de hábitos, que a gente fala assim, ó. Ah, vou formar, montar minha meta aqui. Agora, inclusive, está na reta final de ano, tem essa questão, né? Vou montar as metas de vida, não só meta da empresa, meta de vendas, mas eu vou fazer minhas metas para o ano que vem. Ah, eu vou começar atividade física, eu vou fazer isso, eu vou fazer um curso, eu vou voltar a ler, eu vou não sei o quê. E aí a pessoa faz aquela lista enorme ali do que quer fazer para o próximo ano, né?
A gente estuda em psicologia que todas as vezes que você sabe o que você tem que fazer, porque cá pra nós, muitas vezes a gente sabe muito do que a gente tem que fazer. A gente sabe um caminho. Nem que seja assim, ó, eu sei que eu preciso contratar uma mentoria, que eu sei que eu preciso pedir ajuda para alguém da minha empresa, para a pessoa me falar a resposta, porque eu sei que a resposta tá lá. Às vezes a gente sabe, a maioria das vezes a gente sabe o que tem que fazer. Mesmo que seja o pedir ajuda, a gente sabe que é isso que precisa fazer. Mas a gente muitas vezes não faz. Por que que tem um monte de vendedor que não bate meta e não bate, não consegue, não vai pra frente e tá ali só se sentindo cada vez mais pressionado porque não faz planejamento, não monta agenda, não faz o que tem que fazer, não atende o cliente com atenção, não anota as informações do cliente, tem um monte de coisa que se você pegar aqui os episódios anteriores do Agrovendas e fizer aqui uma maratona aqui de conteúdo e anotar e colocar em prática, já tem muita resposta pra você aqui. Em relação à liderança também, tem um monte de episódio aqui que te mostra como fazer, o que fazer para ser um bom líder e tal. A questão é, as pessoas, elas não fazem, não é porque elas não sabem, nem porque elas não têm ninguém que possa orientar. É porque a dor ainda não é forte o suficiente para fazer você sair do lugar. Ou a dor não é forte o suficiente para fazer você sair do lugar, ou o seu desejo de conquistar aquilo que você quer não é de fato tão forte para fazer você sair do lugar. Sabe por quê? Porque dói. Sair do lugar dói. Fazer algo diferente dói. Vocês acham que é legal pra caramba que as pessoas que acordam 4, 5, 6 horas da manhã pra treinar, eu treino 6 ou 7 horas da manhã? Você acha que é fácil? Eu chego atrasada na academia de vez em quando. E algumas vezes porque eu tô fazendo alguma reunião, resolvendo alguma coisa antes aqui, mas algumas vezes porque eu não consegui levantar mesmo. É legal, é gostoso, sabe? Fazer tudo isso que a gente faz que é relacionado à disciplina. Não é. É legal estar lá, chegar lá e fazer. Mas o antes, o começar, muitas vezes é desafiador demais. Para cada pessoa vai ser diferente o que que é o mais desafiador, sabe? Mas não é simples assim para as pessoas. E não foi simples assim para mim entrar nessa piscina de gelo. Olhando de fora lá, tá linda a minha foto lá, inclusive. O pessoal mandou muito bem nas fotos lá do evento. Equipe maravilhosa lá. Tiraram muita foto legal. Tem muita foto minha boa do evento ali. E eu tô ali parecendo que eu tô plena dentro daquela piscina. O que eu tô, na verdade, é concentradíssima pra eu não perder o foco do meu objetivo, que era ficar os 3 minutos lá dentro. E eu só saí de lá na hora que completou 3 minutos. Então, olha pra você hoje e começa a entender o que que você precisa se colocar, em quais são essas situações para você se colocar nesse desconforto, nessa dor. E quais são as dores que você vai decidir agora? Pare de pensar só em meta de vida, sabe? Coloca o pé no chão e pensa assim: ah, se uma meta que você queria colocar aí é fazer atividade física, qual que é a dor que você vai ter que encarar para você fazer atividade física? É dizer não algumas vezes para as pessoas que estão te chamando para sentar num boteco e tomar uma, porque você vai fazer atividade física. Ou pedir pelo menos para esperar, e aí, enquanto eles estão lá bebendo já, você tá antes fazendo a sua atividade física. É você acordar um pouco mais cedo e aí ter que dormir um pouco mais cedo também, parar de ficar mexendo no telefone e ficar, às vezes, assistindo série no Netflix e ao invés disso você vai dormir mais cedo para acordar mais cedo e fazer atividade física. Essa é a dor, talvez, que você tem que passar. Qual que é a dor? Às vezes a dor é você aceitar um desafio que tá aí batendo na sua porta, que as pessoas estão te oferecendo, e eu vejo pessoas dizendo não para oportunidades dentro da empresa que são oferecidas para elas porque elas falam assim: ah, não, mas eu tô bem aqui onde eu tô. Não quer encarar a dor de fazer algo diferente que você nunca fez, de passar por esse desafio? Aceita que você vai ficar no lugar que você tá. E talvez vai, ó, caminhar pra trás daqui a pouco. Esses 3 minutos, gente, eu acho que eles me ensinaram muito mais, assim, sabe? Sobre mim, sobre a minha capacidade. E de novo, assim, ó, eu tenho muito isso, assim, ó, toda vez que eu passo por um desafio grande, às vezes até dentro da academia tem alguma coisa de, desafio hoje aqui, tal, quem tem que ficar tanto tempo no mínimo fazendo alguma coisa. Então, às vezes tem uma coisa de barra que você tem que segurar lá com o corpo todo pendurado, ou que você tem que fazer um agachamento, não tem aquele negócio, até esqueci o nome, que você fica numa posição como se você estivesse sentado numa cadeira, só que sem a cadeira embaixo, né? Fica ali.
com os joelhos flexionados assim, e aí fica ali como se estivesse sentado só com as costas apoiando um pouquinho, e você tem que ficar um tempão ali, sei lá, vamos ver quem fica mais tempo. Eu faço, eu entro nessas de vez em quando ali, porque eu gosto desse tipo de desafio, sabe? Eu sempre saio de desafios como esse pensando, eu consigo muito mais do que eu imagino que eu consigo. E esse reforço que eu faço comigo mesma é muito importante. A gente reforçar que conseguiu algo, mesmo que seja uma coisa às vezes pequena, que parece pequena, não é pequena pra você. Você conseguiu. Você conseguiu fazer uma apresentação em público, sendo que pra você é difícil pra caramba. Cara, para e pensa. Sabe, reflete mesmo para isso internalizar mais ainda, para isso ficar mais forte para você, essa sensação boa de ter conseguido. Quanto mais a gente reforça isso, ao invés de ficar falando lá que, como é que é o coisa do treino, né, de tá pago, ai, nossa, nunca mais eu faço, nossa, ainda bem que acabou, sabe? Ao invés de falar isso, ainda bem que acabou a apresentação, porque eu tava aqui morrendo de vergonha, não tava aguentando mais ficar ali na frente falando. Ao invés de ficar pensando isso, reforça o outro lado, reforça, eu consegui. Mesmo que tenha sido difícil, eu consegui, porque isso vai fazer com que o seu cérebro se acostume a querer fazer aquilo um pouco mais vezes e se colocar em situações de desconforto mais vezes, ele aceitar um pouco melhor, talvez isso, à medida que você faz. Isso é psicologia, isso é neurociência, isso é estudo de cérebro, tá? Pensa em quais são os desafios que você quer daqui pra frente e o que que você tem que fazer de dor, de desconforto para chegar lá. O que que você tem que se preparar? Como é que você tem que se preparar? E se não sabe qual que é o caminho, qual que é o preparo e quer de repente colocar mais velocidade, pede ajuda. Não vai sozinho, para de ficar achando que tem que ir sozinho também, né? É, eu sempre lembro, quando eu penso nessas questões assim de desafio fortes, eu lembro muito dos meus mentorados. Tem gente hoje, nesse momento agora, fazendo processo seletivo dentro da empresa para crescer, para passar para outro cargo ali. Tem gente, é, vou dar até exemplos mesmo, assim, sabe? Ó, eu tenho Raniele, que aprendeu a falar em público e se soltou um pouco mais, e hoje é um cara que vive muito melhor, que confia mais em si e que vende muito mais do que antes. É um cara que, assim como eu, que eu tenho isso na minha história também, ele escutou de um gestor dele que ele não sabia vender. Mas ele se desafiou, ele passou por toda essa dor de aprender a se comunicar com as pessoas, de se soltar um pouco mais, e hoje ele é outro cara. Eu tenho Flávio, que acabou de assumir um desafio muito grande, foi meu mentorado ano passado, tá indo pra uma região agora bem desafiadora, com um puta desafio na mão dele, e ele tá indo e vai fazer acontecer, eu tenho certeza, conheço o perfil dele. Tem a Jade, que acabou de mudar, ela tem alguns meses que ela foi para outro estado, não conhecia nada, não conhecia ninguém, ficou ali sem rumo um tempo, tentando achar uma vaga em alguma empresa, tentando achar uma oportunidade. Esses dias para trás a gente comemorou com ela aqui, que a gente entrou na aula de mentoria, ela falou assim: preciso contar que eu consegui, tô numa vaga, tô numa empresa legal, tô fazendo isso, aquilo. Fez aí, passou por todos esses desafios dela e conseguiu. Tem a Ana Júlia, que está crescendo, se desenvolvendo, fazendo também um monte de coisa diferente dentro da empresa. Começou ali mais quietinha, caladinha, mas ela sempre foi muito dedicada, correu atrás, pedia ajuda, falava. Muitos desses casos, inclusive, meu povo, são de pessoas que pediram ajuda, que em algum momento ali na aula falaram assim: eu não sei como fazer isso. Você tá falando isso daí, Miriam, mas eu não sei fazer isso daí. E aí a gente vai e mostra exatamente o caminho e a gente acompanha essa pessoa. Quem desiste, desanima logo nos primeiros desafios, meu povo, não vai continuar evoluindo. Quem tá ali dentro do ambiente até de mentoria, mas não levanta a mão para perguntar, tá perdendo a oportunidade de ser mais direcionado, tá só ali anotando. Isso não é sobre o perfil da pessoa só. O perfil da pessoa, tudo bem. Tem gente que é mais de anotar, de ficar caladinho, observar, e tem gente que é mais de chegar e falar com todo mundo. Isso é perfil. Isso a gente pode até analisar e a gente analisa aqui na mentoria como quais são os seus talentos, né? Então a gente vai entender os talentos de cada pessoa. Um tá mais a comunicação, o outro é mais planejador, analítico e tá tudo bem. A questão sobre esse crescimento e aonde você vai conseguir chegar na sua vida é o quanto você se desafia, você se coloca de novo em situação de desconforto para você fazer aquilo que não é tão fácil assim para você. Então, a pessoa que é mais de ficar quietinha, observando, anotando, ela precisa chegar num lugar
e aprender a falar com as pessoas e a conhecer quem está ali perto e a se comunicar, a levantar a mão e perguntar, senão ela vai perder a oportunidade. Tem gente ali para direcionar ela e ela tá ali pensando: ah, não, mas eu não vou perguntar porque eu tenho vergonha. Não dá, sabe? E todos, acho que esses alunos que eu falei, tem mais uma, tem a Glória. Se eu for contar aqui também, fica até coisa, porque eu tenho um monte de nome aqui para falar, tá? Eu tô lembrando da Glória aqui. A Glória, ela trabalha na área comercial, não multinacional, e ela acabou de ter neném. E tá fazendo venda e ao mesmo tempo tá ali cuidando do neném dela. Gente, tem muito desafio que a gente tem para assumir. E se a gente não tiver disposto a encarar esses desafios e dar o próximo passo ali, a gente vai ficar parado, de fato, sabe? Não é fácil para as outras pessoas. Parece fácil olhando de fora, né? Não é fácil. Mas essas pessoas estão dispostas a entrar nessa dor, a topar essa dor, porque elas sabem que dali pra frente vai ser menos dolorido, né? Depois que ela começar a se expor a essa dor, vai passar a ser menos dolorido, ela vai se preparar mais e o caminho lá na frente vai levar pro objetivo que ela quer, né? Se a gente pensar como empresa, isso traz muitos exemplos e muitas reflexões para a gente, né? Eu falei até aqui no começo, né, de essa pessoa que abre uma revenda, ela sabe os desafios que ela pode ter. Ela até sabe, mas tem alguns que ela só vai saber na hora que ela estiver lá dentro. A gente pode até se preparar e se planejar, e é importante isso, mas a gente só vai saber o que tem de desafio de fato na hora que a gente vai vivendo isso. E o gestor, o dono de empresa, por exemplo, o dono de uma revenda, ele sabe dos grandes desafios, mas muitas vezes ele não sabe o tanto que vai ser desafiador formar pessoas, lidar com pessoas. E hoje é um dos grandes desafios. Eu recebo muita mensagem aqui de gente que já fez curso, já fez MBA em gestão comercial até, já fez algum curso assim, e aí fala, mas essa parte de pessoas é muito difícil, realmente. Isso a gente não aprende lá no MBA de gestão comercial. Aprende a olhar métrica, número, e é ótimo, importantíssimo. Quando a gente faz a mentoria de gestores aqui, por exemplo, a gente olha para a gestão comercial, mas isso representa ali, sei lá, uns 30% talvez do que a gente ensina, do que a gente orienta. Tem uns bons aí 70%, acredito, que é muito voltado para pessoas. Formar o time, fortalecer a cultura da empresa, dar feedback, fazer reunião. Tem muito do que a gente ensina aqui que é muito mais voltado para pessoas, porque é ali que a gente tem grandes resultados, né? E tem inclusive uma série de liderança que a gente fez aqui no Agrovendas há mais tempo, 75 a 80, se não me engano, nos podcasts. Tem outros aqui que eu vou deixar de referência no descritivo que são sobre o poder das emoções, o 121, 136 autogestão também, recente agora, importantíssimo para você ouvir e refletir a respeito disso. E aí vamos pensar no pós-gelo aqui na vida, né? Saí da banheira, deu certo, sobrevivi. Quando a gente passa por um desafio desse, a gente pensa assim: nossa, não foi tão ruim quanto eu imaginei. Ou foi pior do que eu imaginei, mas eu consegui. E esse pensar eu consegui, além desse reforço que eu falei que faz para a gente conseguir fazer outras vezes outras coisas que são desafiadoras e que são desconfortáveis para a gente, esse, esse, esse reforçar eu conseguir mostra para a gente que muitos dos nossos medos estão só no antes, no desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. Tem muita gente que tem medo de mudar de cidade, de mudar de região, de mudar de empresa, de subir de cargo dentro da mesma empresa, de, né, assumir um cargo de gestão, de abrir uma empresa. E vai ter gente, infelizmente, vai ter gente no mercado falando com você. Não vai, não faz, não é bom. Eu escutei há pouco tempo aí o pessoal comentando aí de uma pessoa falando perguntaram para ele sobre revenda, né? Sobre você abriria uma revenda, você faria isso, e ele, Deus me livre, de jeito nenhum, que não sei o quê, que é um negócio super difícil, que não sei o quê, cheio de inadimplência, parará. Falei, gente, vai ter sempre gente, infelizmente, que é o pensamento negativo, que é o que está na zona de conforto e ele não quer sair de lá. O que quer polemizar que seja, também tem esses. Tem o que vai, o que não assume os seus erros e vai olhar para os outros e falar:
você tá fazendo errado, como se fosse assim, você tá indo pro caminho errado, mas é porque aquela pessoa, ela não quer entender que ela tá errada, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, sabe? Então, se a gente ficar olhando para as pessoas que não estão construindo algo, que estão querendo continuar lá paradinhos onde elas estão, a gente não vai também sair do lugar. Tem horas que a gente precisa parar de ouvir essas pessoas, mesmo que sejam pessoas importantes na vida da gente. E eu não tô falando de parar de conversar e de conviver com essas pessoas, né? Tem pessoas que a gente vai continuar tendo um elo de amizade, um elo querido por muito tempo. E que muitas vezes você pode lá na frente ser inspiração para essa pessoa também virar essa chave, entender que ela estava errada ou que ela, né, pode seguir um caminho diferente ali na vida dela. O que não dá é pra gente continuar ouvindo esses conselhos e a gente parar a nossa vida. De novo, se eu tivesse ali dentro da piscina de gelo, desconfortável do jeito que estava, doendo na minha pele, literalmente, a gente levanta dali, a pele da gente tá toda vermelha, doendo, e tivesse gente em volta falando assim: Deus me livre, eu não vou ficar aqui não. E levantasse da piscina, e gente em volta falando: é mesmo, o que que vocês estão fazendo aí? Ah, não sei o quê. Eu não sei. Será que eu tinha conseguido ficar tanto tempo ali? Será que eu não teria também, se levantasse todo mundo, eu não ia falar assim, ah, não sei. Eu, me conhecendo, se levantasse todo mundo, eu ia falar assim, pois eu vou ser a única que vou ficar aqui, eu vou levantar daqui sendo só eu. Mas quantas vezes, né, em decisões de vida, de carreira, a gente deixa a opinião do outro falar pela gente? Muitos de nós fomos criados em cidades pequenas, em lugares onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e todo mundo dá opinião na vida dos outros, né? Às vezes até quem não é da cidade pequena, mas mora num condomínio que tem um monte de gente querendo dar opinião na vida do outro. O tempo inteiro, gente. O dedinho apontado na vida do outro aí, todo mundo é capaz de fazer, né? Agora, ir lá e fazer o que a pessoa tá fazendo e construir o que ela tá construindo, não é todo mundo que faz. São poucos, tá? Então, cuidado com os conselhos que você ouve. Pensa a respeito disso. Eu quis trazer bastante aqui, porque na área comercial a gente está o tempo todo com muita pressão, sentindo às vezes dor mesmo, e às vezes a dor que é só emocional passa a ser física. Tem muita gente adoecendo, cuidado com isso por causa da pressão. E aí, tá se sentindo pressionado, tem que vender mais, tem que avançar, não consegue, mas também não pede ajuda. Também não vai fazer um curso ou mentoria ou pedir ajuda pro seu chefe, que seja aí, pro seu gestor. Tá querendo dar conta de fazer tudo sozinho, né? Não fala com a empresa, não se posiciona, mostrando que não dá para fazer desse jeito, que você está querendo fazer de outro e mostra ali o que você pensa a respeito da sua região. Enfim, tem um monte de questão aí e tem mais o cuidar de si, né? O saber que tem momentos que você não consegue, que você precisa fazer uma pausa, que você precisa naquele dia descansar, que você precisa que seja parar alguns minutinhos e respirar e fazer a sua técnica ali de meditação para conseguir ter um pouco mais de calma daí para frente. Isso é uma coisa que ajuda bastante, meditação. Eu tenho colocado isso bastante, em bastante PDI aqui dos meus mentorados, para o pessoal aprender a fazer, porque vale muito a pena, traz muitos benefícios para a gente. E, e eu acho que é esse, sabe, tanto o se desafiar mais, mas também o se respeitar e saber os seus limites. E entender quando que é o momento de você falar, ou preciso de ajuda, ou não consigo mais, sabe? Então, olha para você nesse sentido. Se fez sentido pra você, todo esse conteúdo aqui, deixa uma mensagem aqui pra eu saber o que que você pensou a respeito disso, o que que te fez refletir. Me manda no Instagram, me manda no LinkedIn. Eu quero saber, quero continuar essa conversa aqui. É muito importante ouvir sua opinião. E se você daqui pra frente tá aí já pensando, né, naquela frase que eu deixei até no final da publicação lá assim, ó, qual que é o gelo que você precisa enfrentar pra você dar os passos que você tem que dar daqui pra frente? Pensa a respeito disso, faça essa reflexão agora aí hoje, nos próximos dias. Se você estiver na estrada, recomendo até, depois do finalzinho aqui desse episódio, desliga o som um pouquinho, vai aí pensando qual que é o gelo que você tem que passar nos próximos dias, meses, anos, que você tem que encarar para você crescer. Importante reflexão, tá? E se você precisar de ajuda, tiver convencido de que você quer mudar e precisar de ajuda para dar passos importantes na sua carreira, então, você vai ter direcionamento de carreira, sobre vendas no agro. Nós temos essa mentoria, temos a mentoria que é para gestores também, para ensinar sobre cada pedacinho dentro de liderança e sobre gestão comercial. Então, vem falar com a gente, manda uma mensagem aqui, ó. Tem um link bem aqui no descritivo desse episódio.
Vamos conversar sobre as mentorias. Não deixa virar o ano, não deixa esperar não sei quando. Vamos falar agora sobre isso. E vamos fazer essa mudança que você precisa fazer na sua vida, acompanhado com o direcionamento. Eu te garanto que vai ser muito melhor, menos doloroso e vai passar mais rápido do que se você for fazer sozinho. Eu desejo que você tenha muito sucesso nas suas vendas, na gestão da sua empresa, e eu te vejo por aí, fora da porteira.